Oi, eu hoje vim falar para vocês sobre algo que as pessoas me perguntam com muita frequência. Qual é a diferença entre a medicina tradicional e a medicina funcional? Para responder isso, é importante saber que o conhecimento médico nas últimas décadas ele está cada vez maior e isso implica que os médicos eles se tornam especialistas numa determinada parte do corpo. Os cursos de medicina, por exemplo, eles tendem a formar médicos especialistas em determinados órgãos, em determinadas doenças. Eu mesma, quando me formei, eu fiz a residência em patologia, aí depois fui fazer especialização em patologia do aparelho digestivo e o meu doutorado foi câncer do intestino grosso. Então, se por um lado isso é bom porque a gente aprofunda muitos conhecimentos numa determinada região do corpo, numa determinada doença, por outro lado, a gente perde um pouquinho a inter-relação entre as várias doenças, entre os vários órgãos do nosso corpo e como que uma coisa pode estar influindo na outra. Por exemplo, aqui a gente vê o hipotálamo e a pituitária, que são duas glândulas do nosso cérebro. Elas enviam sinalizações para diversos órgãos através de neurotransmissores, de hormônios, de impulsos nervosos. Essas glândulas, elas também se relacionam entre si e com outros órgãos do sistema digestivo, linfático, até com a placenta. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter a noção de que tudo é uma orquestra, onde um depende do outro e um influi no outro. Então, por exemplo, se chega um paciente com dor de barriga, não quer dizer que ele tenha a doença só num determinado órgão, só no aparelho digestivo, por exemplo. A tendência do médico tradicional é tratar aquela dor de barriga com antiespasmódico, ou ele tira as fibras da dieta, mas muitas vezes aquela dor de barriga ela está denunciando uma alteração, um desequilíbrio hormonal. Ela pode estar denunciando alguma alergia, alguma hipersensibilidade alimentar, ou a do paciente que estão muito alterados. Então, tudo isso é muito importante na medicina funcional. Hoje a gente sabe que as doenças crônicas, elas não são apenas causadas por fatores genéticos. Os fatores ambientais, eles podem estar influenciando 70% das doenças. Esses fatores tipo alimentação, infecção, medicamentos utilizados, atividade física, o ambiente psicossocial, fumo, álcool, corantes, agrotóxico, tudo isso pode estar influindo significativamente, atuando na nossa carga genética. Por exemplo, ativando ou silenciando alguns genes, ou mesmo alterando permanentemente a nossa carga genética. Então, é importante, por exemplo, o paciente, ele sofre de diabetes, de obesidade, são sim, mas aquelas causas subjacentes que levaram o paciente a apresentar essas doenças, muitas vezes não são nem pesquisadas. Então, por exemplo, o médico vai dar um remédio para baixar a glicemia no caso de diabetes, ou um remédio para tirar o apetite no caso da obesidade, ou vai tratar com corticoide aquela doença de pele. E muitas vezes, então, ele deixa de questionar se o paciente está exposto a toxinas ambientais, se ele tem uma dieta pobre em nutrientes, se ele tem alguma hipersensibilidade alimentar, etc, etc. Então, tudo isso é muito importante e o médico funcional na primeira consulta, ele tem que fazer uma linha do tempo do paciente, onde todas as informações são úteis, desde a fase pré-concepção, ou seja, as doenças da mãe, até os antecedentes familiares, até a vida intrauterina e depois o tipo de parto, tipo de se ele mamou, se ele não mamou no peito, quais as doenças de infância que ele teve. Tudo isso, então, é muito importante para determinar certas doenças. E aí o médico pode estabelecer os fatores genéticos e os ambientais, ele pode verificar se existem elementos desencadeantes, ele pode verificar se existe algum padrão de doença nesse paciente, se existe algum fato determinante para aquele tipo de sintoma. E com isso, então,
a medicina funcional ela tem muito mais ferramentas para tratar os pacientes de uma forma mais adequada e mais eficaz. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção.